Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema a carta pastoral do Antigo Testamento. Por que vou usar esse tema? Porque nós vamos pensar aqui em Levítico 24 sobre a questão da mesa e dos pães. Retirar algumas lições para nós desse texto. Por que eu penso que Levítico é uma espécie de carta pastoral do Antigo Testamento? Porque Levítico é um livro especial. Levítico foi escrito para os sacerdotes, Levítico foi escrito para a liderança. Então ele é um livro muito pouco lido pela maioria dos crentes, porque a maioria dos crentes não entendem o que está registrado em Levítico. Mas Levítico ele é muito mais do que um livro de festas e de cerimônias. Levítico tem lições importantes para nós. Levítico, para mim, ele é o livro então mais importante aqui da Antiga Aliança. Se não, vejamos, ele é o livro mais citado em todo o Novo Testamento. Levítico é citado no Novo Testamento cerca de 180 vezes, no mínimo. Levítico, ele apresenta a base da nossa fé, dentro de um contexto legislativo, onde Deus deu a lei, e num contexto também figurativo, quando nós olhamos as ofertas, que eram figuras, expressões simbólicas da nossa fé. Em Levítico nós encontramos as leis, encontramos figuras e encontramos as palavras que fundamentam a nossa fé. Sem a compreensão do livro de Levítico, a salvação das nossas vidas estaria de certa forma assim obscuro, faltaria alguma coisa para nos ensinar, para nos esclarecer. Por isso Levítico foi o livro mais usado por Jesus nas suas citações, nos seus sermões, nos seus ensinos. A maioria dos ensinos de Jesus, as suas palavras, encontram-se no livro de Levítico. Neles estão as leis sacerdotais e cerimônias. Por isso que eu denominei de a carta pastoral do Antigo Testamento. Esse livro possui mais de 3.500 anos de idade e ele foi ditado por Deus a Moisés. Interessante isso. Ele foi ditado. Alguém lembra de ditado? Ainda se faz ditado hoje nas escolas? Muito difícil, né? Então os irmãos sabem do que eu estou falando. A frase mais encontrada em Levítico é: assim diz o Senhor. Os pães da proposição, ou os pães da presença divina, aparecem pela primeira vez em Êxodo capítulo 25, versículo 30. Colocados sobre a mesa de madeira de acácia, toda revestida de ouro puro. A mesa com os pães, ela ficava no lugar santo, de frente para o candelabro. Interessante isso. Por que isso é importante nós entendermos e aprendermos essas coisas? Porque Deus escolheu Moisés, Deus predestinou Moisés para que Moisés tivesse uma visão celestial do templo lá em cima, e Deus disse: o que você vê aqui em cima, você vai fazer um lá embaixo. E a partir daí, tudo que nós temos dentro dos nossos templos, basicamente tem esse simbolismo, esse significado. Algumas pessoas olham e acham que para cá e eles veem apenas bancos. Outros olham para cá e veem isso aqui como uma mesa comum. Outros acham que naquele local ali, qualquer pessoa pode chegar, qualquer pessoa pode ficar ali atrás, qualquer pessoa pode brincar, qualquer pessoa pode usar. Não, queridos, nós entendemos que os templos, eles são algo especial porque foram consagrados para o culto, para o louvor e para a adoração. E para o nosso entendimento melhor, Deus nos faz olhar para um livro como esse e Ele nos ensina o valor de cada um desses objetos. Objetos que eram consagrados, objetos que não eram usados por qualquer pessoa. Só os levitas entravam no tabernáculo e só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano.
Então, essa mesa que ficava diante do candelabro, diante da presença de Deus, por isso que também ela é tida como a mesa, da presença, a mesa da proposição, ela inspirou tanto as famílias mais simples, quanto as famílias mais nobres, pelo mundo afora. Nela, na mesa, e aqui vocês lembram quando eu lhes falei sobre a questão do culto na casa de Simão, o fariseu, porque que tinha 10 homens de cada lado, porque que estava o fariseu numa cabeceira e Jesus na outra, não é? Porque na antiguidade a mesa, ela representava uma espécie de templo, nela acontecia culto. Então, nela, na mesa da nossa casa, ela deve ser vista como um lugar especial, porque nela nós recebemos o sustento divino. É um momento de integração amorosa e familiar. Todas as vezes que estamos à mesa, Deus nos permite compartilhar do simbolismo contido na mesa dos pães do tabernáculo, porque ela nos sustenta. Nela nós podemos contemplar a graça de Deus sobre as nossas vidas, porque todos nós gostamos de ter uma mesa farta, uma mesa abundante, e parece que faltou alguma coisa na nossa mesa do café hoje. Mesmo assim estava abundante. Aí, para compensar, o branco traz logo 2 melancias. Vamos comer uma hoje à noite, com a graça de Deus. Mas, então, essa mesa, ela tem uma importância impressionante, porque como é que Deus vai mandar fazer uma mesa que fica diante dele, essa mesa, e essa mesa, ela é toda revestida de ouro. Vocês imaginem quanto custaria fazer uma mesa dessa hoje? Toda revestida de ouro, para quê? Para ela receber 12 pães. Alguém pode pensar que é uma espécie de desperdício, né? Todas as peças do tabernáculo têm um simbologismo em Cristo. E essa mesa, ela foi colocada aqui de propósito. Por que ela é colocada de propósito? Qual é o propósito de Deus? Quando o sacerdote entra, para que ele chegasse à presença de Deus, ele tinha que passar por uma mesa. Ele tinha que topar na mesa, ele tinha que presenciar a mesa, ele tinha que olhar para aquela mesa, e nela não poderiam faltar os pães. Mas não é da mesa que eu quero falar. Hoje eu quero falar dos pães, porque o objetivo da mesa era só receber os pães da proposição, ou os pães da presença. Por que ficava na presença do Senhor? Êxodo 25, verso 30 vai nos ensinar isso. Por isso que é chamado dos pães da proposição e chamados de pães da presença. Esses pães, eles simbolizam a provisão de Deus para o seu povo. Tem outro simbolismo, mas eu quero usar esse simbolismo aqui principal. Esses pães, 12 pães, 2 fileiras de 6 que ficavam sobre a mesa, eles simbolizavam a provisão de Deus para a vida do seu povo. Deus é o Criador, Deus é o nosso Senhor, Deus é o autor da aliança. Ele fez a aliança, Ele estabeleceu as regras, Ele determina todas as coisas, Ele é o Senhor e é Ele quem nos sustenta. Esses pães estão ali para nos lembrar que o nosso sustento vem de Deus. E observem que dentro do tabernáculo não era um culto realizado de acordo com a vontade humana, porque Deus determinou tudo o que deveria fazer, e Deus não estava brincando. É diferente hoje as pessoas pulam, gritam, vira de ponta cabeça, transformam os templos em bagunça. Aqui não, aqui era reverência pura, e para Deus o negócio era tão sério, e ele provou que não estava brincando. No dia da inauguração, Nadab e Abiú trocaram o incenso e foram fulminados na entrada do templo. Com Deus não se brinca. Então, quando nós olhamos para Deus que tira Israel do Egito, leva
para o deserto, manda Moisés construir o tabernáculo, Deus dá sabedoria para aqueles homens fazerem os utensílios do templo. Isto vem debaixo de uma promessa. Deus prometeu libertar seu povo, redimir e cuidar do seu povo. Deus prometeu não só libertar, mas Ele prometeu também redimir. Interessante, redimir é uma palavra que apresenta o desejo de compensar o dano recebido. Presta atenção, Deus não só tirou Israel do Egito, Deus tem a intenção de compensar aquilo que eles passaram lá, toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Nós deveríamos também pensar na nossa vida que nós temos lá fora antigamente, uma vida no mundo, uma vida na lama, e quando Deus nos traz para cá, e que Ele nos dá saúde, que Ele nos dá esses dias de alegria e de serviço, de culto na sua presença, isso é uma espécie de compensação para a vida que nós levávamos lá fora. Antes nós não tínhamos o prazer e a alegria que temos de estar aqui. Eu sei que a vida é difícil, eu sei que há dificuldades, não é um mar de rosas para todo mundo, mas lá fora era pior. E se vocês prestarem atenção, Pedro, ele é um homem que vive grande parte da sua vida dentro do judaísmo, mas ocupado com a sua companhia de pesca, e ele não tem o conhecimento de Cristo. Quando ele é escolhido e que Jesus começa a perguntar dos discípulos o que os discípulos achavam dele, Pedro vai e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E quando os discípulos acharam pesado seguir Jesus, e alguns desejaram abandonar Jesus, e Jesus disse assim: se vocês quiserem também aproveitar e seguir o caminho deles, boa viagem. Pedro olhou para Jesus e disse assim: para quem iremos nós se tu tens as palavras de vida eterna? Quer dizer, olha, a vida que eu conheci lá fora, ela poderia ter um significado em termos financeiros melhor do que a de hoje, mas espiritualmente a vida aqui é melhor. Para quem iremos nós se tu tens a palavra que nos satisfaz a alma, se tu tens a palavra que nos dá alegria, que nos dá disposição para viver? Então, Deus estava dando o que o Egito tirou do seu povo todos aqueles anos. Deus é a fonte de vida para o seu povo, aprenda isso. Deus é a fonte de vida para todos nós. Não está no remédio que você toma, não está no médico que você consulta, não está no alimento que você tem, que o verdadeiro sustento vem da parte de Deus. E quando Israel entendeu que eles estavam livres do Egito, quando eles pensaram, e agora como é que vai ser no deserto? Eles começaram a perceber que Deus era quem lhes dava o sustento, o pão diário, todos os dias. E eles começaram a receber um pão sem dor e sem a humilhação do cativeiro. Esse mundo para nós representa o Egito. Aqui nós ainda somos humilhados, estamos numa terra que não é nossa. Nós cantamos: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, herdeiro lá do céu, embaixador eu sou. Não é o nosso lugar aqui. Aqui nós ainda passamos por dificuldades, mas vai chegar um dia que Deus vai nos redimir por todo esse sofrimento que passamos aqui. Então, assim como Deus prometeu redimir, Deus redimiu a Israel. E interessante que, se você abrir as páginas da internet, você vê a bênção que é aquele país, Israel, um país que a maior parte é deserto, produz tudo para o seu sustento. Um país que desafia a ONU, desafia o mundo. O povo de Deus nunca deixou de ser. Engana-se aquele que acha que Deus abandonou seu povo. Não. E nós temos que pensar que nós fomos enxertados. A raiz ainda é eles. Querido? Então, um dia Deus nos livrou da condenação eterna. Nós estamos aqui nesse lugar, e nesse lugar nós recebemos o maná do céu, contido nas Escrituras, que nos alimenta, que nos estimula, que nos faz continuar a viver com alegria, com disposição, mesmo diante das dificuldades do mundo. Deus, Ele é a fonte de vida eterna para o seu povo. Espírito nos confirma que somos filhos de Deus, nos dá essa segurança. Aqueles que não nasceram de novo não têm essa segurança.
Eles vivem sempre preocupados como vão perder, quando vão perder, a hora que vão perder e o que fazer para perder a salvação. Nós não, nós podemos cantar seguro estou, não tenho temor do mal. Por quê? Porque nós estamos guardados nas mãos do Senhor Jesus. Nós entendemos que depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa santificação, nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa para o dia do arrebatamento. Crente verdadeiro não fica pelo meio do caminho. Deus não vai deixar, porque Deus nos redimiu e vai nos redimir ainda mais no futuro. E o povo de Deus reconhece isso. E de que forma nós podemos demonstrar gratidão? Apresentando os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estar aqui, eu sei que ontem tivemos uma programação belíssima, alguns podem estar cansados, mas essa é a hora de vir aqui apresentar o corpo por sacrifício vivo, agradável a Deus. Quando se cultua, quando está tudo bem, quando se cultua, quando estamos extremamente relaxados, descansados, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, não estamos fazendo sacrifício nenhum. Agora, de volta ao texto, o pão, observem que ele é um alimento comum em todo lugar do mundo. O que mais tinha na nossa mesa de café da manhã ali? Pão. Tem até pão de queijo, né? Outros tem até pão de ló. Não sei nem tirar essa história, que eu nunca vi ló apresentar no livro dele pão, né? Mas é comum em todo lugar. Onde você chega, você encontra pão. Aí Deus pega esse elemento comum, ele separa e santifica. E o pão é um negócio tão interessante na Bíblia, porque Jesus se comparou com o pão. Ele se apresentou como pão. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Paulo, apóstolo, nos comparou como pão. A igreja, ela não é um ser individual. Tem gente que pensa: eu sou a igreja. Não, a igreja, ela é um corpo, do qual Cristo é o cabeça. Cada membro tem uma função no corpo, cada membro tem uma importância, ninguém é maior do que o outro, nem melhor do que o outro. Então, Paulo diz assim: porque todos nós somos um só corpo, ou um só pão em Cristo. Todos nós juntos formamos um pão só. Agora, espiritualmente falando, pão é algo que merece toda a nossa atenção e o nosso respeito. Agora eu lembro dos católicos que criaram aquela cultura de quando jogar o pão fora, beija o pão, né? Não é para se chegar ao extremo, mas pão, espiritualmente falando, merece o nosso respeito, merece a nossa atenção. Como esses pães eram feitos? O povo dizimava, trazia a farinha, e Deus chamou os sacerdotes e disse para eles: vocês vão retirar 20% e vão fazer o pão. 20% de tudo que o povo dizimava era para fazer o pão. 12 pães redondos amassados, assados e colocados em pilhas de 6. Aqueles pães, eles deveriam ser renovados a cada semana. Não poderia ser comido na hora. Ele era colocado lá, depois os sacerdotes comiam, né? Os sacerdotes comiam do pão, mas todo o sábado, ou todo sábado, ele tinha que ser renovado. Agora, o povo trazia. Qual era o significado disso? Isto significava que nenhuma das 12 tribos poderia faltar com o dízimo das primícias. Nenhuma das 12 tribos, ou das 11, né? Porque uma não produzia, eles não poderiam deixar de levar a sua oferta. Sabem por quê? Porque a lei é clara. A regra que Deus determina é interessante. Quando Deus determina nós trazermos as coisas para o templo, não é por causa de Deus, é por nossa causa. Observem que Malaquias tem uma lição interessante. Quando a gente traz e apresenta no templo, não falta mantimento. Mas quando nós nos negamos, falta mantimento.
Então, não poderia faltar. E sabem por que não poderia faltar? Porque se faltar pão aqui dentro, vai faltar pão lá fora. O povo de Deus precisa entender isso. Se faltar pão aqui dentro, pode ser que falte pão na sua vida, pode ser que falte pão na sua casa, pode ser que o pão vai começar a ficar escasso, pode ser que o pão não dê para o seu sustento. Irmãos, Deus não precisa de pão. Então o benefício não é para o Senhor, o benefício é para todos nós, é para quem dizima, é para quem traz a oferta. O mantimento não vai faltar lá em cima, lá não falta, vai faltar onde? Aqui embaixo. Levítico diz que os pães eles eram renovados todos os sábados. Sabe o que isso significa? Serviço constante, não para. Por isso que nós estamos aqui domingo após domingo. Tá? Eu aceitei os cultos de terça, deixei a cargo de vocês, alguém veio e falou comigo, queria, eu aceitei. Mas qual é o dia verdadeiramente do Senhor? Primeiro dia da semana. Então Deus, Ele separa um dia para Ele. Nós temos 6 dias para nós. E às vezes nós ainda colocamos coisas para fazer no dia do Senhor. Então, era serviço constante. O povo não deveria ofertar uma única vez. Não é uma vez, vai lá, oferta, preparou os pães, deixa lá. Irmãos, Deus tinha poder para preservar, Deus tem poder para preservar esses pães lá o resto da vida? Tem. Se você pegar a arca, dentro da arca tinha um pote de maná, que onde quer que ela esteja, se esse pote estiver lá até hoje, ele vai estar lá intacto, perfeito, porque Deus tem poder para isso. Mas o povo tinha que entender que era serviço constante. Eles trabalhavam, fruto lá da recomendação de Gênesis: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Eles trabalhavam, traziam, o sacerdote fazia o pão, colocava sobre a mesa, aquele pão a cada 7 dias era renovado, serviço constante. Não é para ofertar uma vez, não é para cultuar uma vez, é constante enquanto estivermos aqui nesse mundo. Esse serviço constante tem o sentido desse sacrifício vivo. A bênção de fora, a bênção lá de fora começa aqui dentro. Não foi lá fora que você ouviu a palavra de salvação verdadeira, foi aqui dentro. Agora, observe o seguinte: Salomão diz assim, lá em Eclesiastes capítulo 11: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Salomão fala de investimento. Lança o teu pão, e tem uma promessa, porque depois de muitos dias o acharás. Irmãos, Hebreus 6,10: Deus não é injusto para esquecer do nosso trabalho. Deus não vai ficar devendo nada para nós. Tem gente que não serve, não se dedica, não se consagra, não dizima, não oferta, achando que Deus não vai retribuir. E Ele vai, pode ter certeza. E a pergunta é: você quer pão na vida? Vocês querem pão? Para ter pão na mesa, tinha que ter o quê? Traga farinha. O povo trazia farinha, o sacerdote tirava 20% para fazer os pães. Qual é a lição? Você quer pão na sua vida? Traga farinha. Apresente a farinha, que a graça vai transformar em pão. O princípio da semeadura exige sabedoria. Ela funciona dentro de um retardo. Interessante isso. O princípio da semeadura dentro do tempo de Deus funciona dentro de um retardo. Sabe o que é isso? Você não planta
hoje para colher logo amanhã. Tem um retardo. Você planta, você tem que regar, você tem que cuidar e esperar o fruto. O grande problema é que nós estamos querendo as coisas tudo automaticamente. Nós vivemos na era do imediato, né? Então, nós precisamos entender, vamos semear hoje para colher amanhã. Quando Salomão diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, pode ser que ele volte na forma de um peixe, pode ser que ele volte na forma de bênção lá em cima, mas Deus não vai ficar devendo nada para você, pode ter certeza. Irmãos, vamos começar a concluir aqui com uma pergunta: o que não poderia ter nesses pães? E aqui são as verdadeiras lições para a nossa vida. 6 pães de cada lado, fazendo um total de 12. Algumas coisas não poderia ter nessa massa e nesses pães. A primeira coisa era fermento. Não poderia haver fermento. A composição era um negócio interessante, porque era farinha de trigo misturada lá com incenso, mas não poderia haver fermento. Fermento na Bíblia tem 2 lados. Fermento representa o Evangelho, mas fermento também é símbolo do pecado. E como símbolo do pecado, o fermento aparece na Bíblia como um elemento que adultera a massa. Ele leveda, ele adultera. E aí nós aprendemos que basta um pouco de fermento, não precisa muito. Eu lembro que um dia o Jéssica foi fazer pão e ele, naquela correria, ele botou o fermento e depois voltou e botou o fermento de novo. Ele botou o fermento 2 vezes. Ele disse que não sabe por que, não satisfeito, colocou mais fermento. Quando a Jéssica foi comer, queimou aqui os lábios dela. Por quê? Porque não precisa muito. Então, como símbolo do pecado, a massa incha, a igreja incha. Um dia perguntaram a um rabino como a igreja no Brasil crescia tanto. Ele disse: não, a igreja no Brasil não cresce, a igreja no Brasil incha. Estão cheias, mas inchadas. E tudo que incha não é bênção, é enfermidade. Então, seja na nossa vida pessoal ou na igreja, o pecado de um é pecado de todos, contamina tudo, porque o pecado adultera tudo. Às vezes nós só pensamos em adultério em quê? Quando se fala em adultério, os crentes pensam logo em quê? Em sexo, em traição. Nada disso, queridos. Existe adultério nos contratos. Quando a gente faz um contrato e não observa direitinho, quando aqueles fazem contratos para tirar proveito dos outros. Existe adultério em conversas. Quando a gente conversa certas coisas, essa conversa é adulterada, lá na frente ela sai de uma outra forma. Existe adultérios em fraudes. Então a palavra adultério, ela tem um sentido muito amplo na Bíblia, e ela está relacionada ao pecado. Então não poderia haver fermento, quer dizer, não poderia haver pecado, não pode haver pecado dentro da casa de Deus, senão o povo sofre as consequências. Por isso que houve essa exigência, não pode haver o que? Fermento. Fermento é símbolo de pecado, então temos que evitar o pecado nas nossas vidas. Segunda coisa que não poderia haver nesses pães era mofo. O pão não poderia ficar mofado. Em outras palavras, o pão não poderia ficar velho. Às vezes nós vamos por aí visitar as casas, aí quando eu estou desligando o carro, a dona Anne bate na porta e ela diz: o que a senhora diz? Ela está lá, ela diz assim: tem pão velho? Quando chega na casa dos irmãos para visitar, ela pergunta: tem pão velho aí? Então para ela pode ter pão velho, para Deus não. Na mesa do Senhor não pode haver pão velho. O pão velho, o pão mofado,
representa aqui a nossa velha vida, a vida que nós tínhamos lá no mundo, a nossa vida antes de Cristo. E olha o que o apóstolo Paulo disse: as coisas velhas já passaram, deixa de lado, não vai mais atrás dela. Diante de Deus é vida nova, são coisas novas, é isso que tudo se fez novo. Só fica muito tempo ao passado, irmãos, quem não tem futuro. Só fica muito tempo preso ao passado quem não tem futuro. Diz o poeta, contista e ensaísta, pastor e outros bichos aldenizantes. Então, queridos, não poderia haver pão velho. Qual é a lição para nós? Jogue fora as coisas velhas, se livre de sonhos velhos, deixe de lado as velhas atitudes. Paulo diz que coisas velhas do mundo davam vergonha. Aquilo que ele fazia antes, aquelas coisas velhas que ele fazia no mundo, causava vergonha. Só em ele mencionar já era vergonha. Então, nós temos o hábito de ficar guardando muitas coisas velhas, né? Que não servem. Quando Deus me deu essa palavra, eu estava assistindo, estava passando assim, tem um programa na Discovery chamado Acumuladores Compulsivos. Terrível isso. Gente começa a juntar coisa velha, mas eu vou falar dele mais tarde. Terceira coisa que não poderia haver, então presta atenção: não poderia haver fermento, que simboliza pecado. Não poderia haver pecado dentro da casa de Deus, dentro do tabernáculo. Segunda coisa, não poderia haver pão velho, não poderia haver nada velho. Terceira coisa, não poderia haver pão despedaçado. Não poderia haver quando você compra pão na padaria, que ele é bem sequinho, quando você vai partir ele, quando você vai cortar, não cai aquelas migalhinhas. O pão, ele deveria ser feito de que quando partido, ele não deixasse esses resíduos. O pão tinha que ser aquela massa homogênea, onde você parte e ele não quebra, não solta nada, tá? Então, pedaços, pão despedaçado, esses pedaços, na poesia hebraica, significava migalha. Aquilo ali que ficavam eram migalhas. Então, migalha na teologia hebraica significava o pior que cai da mesa. Por isso que aquela mulher disse assim: olha, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa, tá? E Deus, ele determinou que não pudesse haver essas migalhas. Sabe por quê? Porque Deus não dá migalha para o seu povo. Deus não queria que o seu povo comesse migalha. Então aquela migalha não ia servir para nada. No templo de Deus, na casa de Deus, a gente não pode desperdiçar nada. Preste atenção. Quando nós vamos fazer as nossas refeições, tem gente que põe um prato maior do que ele, aí ele não consegue comer tudo. Para onde vai? Para o lixo. É um desperdício, tá? Então não poderia haver. Deus não quer que o seu povo se alimente de migalha. Agora, por que? Tem uma razão, irmãos. Porque Deus, ele é diferente dos deuses pagãos. Há uma diferença. Por que Deus disse: eu não quero migalha no templo? Por que eu não quero? Porque eu sou diferente dos deuses pagãos. Olha só, os sacerdotes pagãos, eles comiam a melhor parte do sacrifício. Eles faziam o sacrifício e eles comiam a melhor parte, enquanto o povo comia as vísceras. O povo comia o que tinha de pior. Por isso os pagãos eram chamados de cachorros. Os pagãos eram chamados de cachorro. Tem gente que não conhece Bíblia, não sabe esses significados e pensa que Jesus foi indelicado com aquela mulher, quando ele disse: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos.
Por que Jesus estava falando aquilo para aquela mulher? Porque na cultura dela, ela era uma mulher pagã, e ela era uma cachorra. Os pagãos eram considerados cachorros, porque eles comiam o que havia de pior. Eles de fato comiam as migalhas, aquilo que caiu da mesa. Deus não dá migalha para o seu povo. Agora, vocês lembram como foi que morreu Jezabel? Lembram? E espero que vocês tenham lido na Bíblia, não tenham aprendido com aquelas falcatruas do Macedo lá na Record, não. Porque ele apresenta aquelas falcatruas lá e depois o povo fica me ligando. Pastor, aconteceu isso mesmo? Vai estudar na Bíblia interior. Tá? O povo com preguiça de estudar nas Escrituras prefere ficar assistindo as heresias do Macedo. Então olha só, como foi que morreu Jezabel? Quando ela é jogada lá de cima, isso, despedaçou-se. O que saiu? As suas. E os cachorros comeram as suas. Os sacerdotes de Baal, eles sacrificavam os animais com a barriga para baixo, porque quando eles davam o corte, a barriga para baixo caíam as vísceras. Era aquilo que o povo comia. O povo comia vísceras, o povo comia migalhas. E por que Deus decretou que os cães selvagens comeriam as vísceras de Jezabel? Porque Jezabel fez o povo de Deus comer migalha. Jezabel fez o povo de Deus virar cachorro. E Deus disse: assim como você tratou o meu povo como cachorro, você vai morrer como cachorro. Os cães selvagens, os cachorros vão comer a sua carne. Por isso que quando ela foi atirada da janela do palácio, as suas vísceras foram expostas e comidas pelos cachorros selvagens. Ela colheu o que plantou. E por último, a mesa tipificava Cristo. Então olha só, não poderia haver fermento, não poderia, segundo, mofo, não poderia migalha. Por último, essa mesa, ela tipificava Cristo, pois ela estava entre Deus e os homens. Não era só para colocar os pães em cima, ela tinha um sentido. As coisas, às vezes nós não olhamos, as coisas que estão aqui dispostas, ela tem um sentido. Um dia desse alguém, não sei quem foi, me fez uma pergunta: pastor, por que o tapete vermelho fica lá no banheiro dos homens e o tapete azul fica no banheiro das mulheres? Presta atenção, tem tanta coisa para a gente vir para cá e se preocupar, e a pessoa me fez essa pergunta. Eu disse: minha irmã, se a senhora olhar debaixo do tapete azul, ele tem uma borracha. O tapete azul, ele é colocado no banheiro das mulheres para evitar que quando vocês entrem com o salto, vocês não escorreguem e caiam. Tem uma razão, irmão. Entendeu? Quem faz as coisas, quem toma conta das coisas, tem uma razão. Ele está olhando as coisas. Medida de segurança. E às vezes nós criticamos. Às vezes nós tratamos as coisas como se elas não tivessem sentido. Então a mesa, ela tipificava Cristo, que ficava entre Deus e os homens. Qualquer tentativa de um homem chegar a Deus, essa aqui é uma lição, qualquer tentativa de um homem chegar a Deus, ele tem que passar por Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho. No português, artigo definido: eu sou o único, eu sou a verdade, vida. A mesa, ela mostra a comunhão entre Deus e seu povo. É nela que acontecem as alianças. É só vocês olharem, as grandes alianças da Bíblia são feitas numa mesa. Um exemplo claro disso é a refeição de Abraão em Gênesis 18 com os homens de Deus, ou com o próprio Deus. Abraão teve o privilégio de receber o próprio Deus na sua casa. O pão mostra Deus no meio do seu povo, um Deus que supre a necessidade do seu povo, e um povo que sempre tem que aprender a depender de Deus.
O exemplo disso está lá no deserto. Deus disse: todos os dias vai cair maná do céu, vocês não precisam guardar. E o que os incrédulos faziam? Guardavam. Depois das 18 horas ficava um mau cheiro horrível. Possivelmente Moisés, eu estou conjecturando aqui, possivelmente Moisés chegava lá brincando: vocês guardaram, né? Por isso que está esse negócio fedendo na casa de vocês. Joga isso fora, amanhã vai cair de novo. Nós temos o hábito de confiar em nós mesmos, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, na nossa capacidade profissional. Irmãos, o nosso sustento vem de Deus. Deus está no meio do seu povo. Deus é quem sustenta o seu povo. Lembre-se disso. 4 lições importantes para nós. Nosso sustento vem de Deus. Nas nossas vidas é bom evitar fermento, é bom evitar mofo, é bom evitar migalhas. E nós não podemos esquecer da mesa que está entre nós e Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem nos amou e nos escolheu. Foi Ele quem morreu por nós. A Ele toda honra e toda glória. Vamos ficar de pé. Vamos orar agradecendo ao Senhor.